Para mais uma live Lash Class, é a minha live que acontece aqui todas as quartas e sextas-feiras. Vocês ficam sabendo através dos grupos do WhatsApp quando elas vão acontecer, quais os temas e o que você vai encontrar nessas lives. Para quem não me conhece, eu sou Lara Matos, eu sou Lash Designer e Lash Terapeuta. Lash Terapeuta profissional que ela entende de tricologia Lash, principalmente instrui as clientes quanto a isso. E hoje eu vou falar com vocês a respeito dos horários e dias que te fazem ganhar mais como Lash Designer. Existe isso? Não existe? Qual a melhor forma de eu ganhar mais dinheiro com isso? Então hoje eu vou contar pra vocês como que isso acontece. E todos os dias em que vocês estão aqui, eu ensino vocês como ganhar de 3 mil a 10 mil reais trabalhando apenas 3 horas por dia com o clássico fio a fio. Então bora lá. Eu resolvo fazer essas lives pra vocês todas as quartas e sextas-feiras. Então, se vocês estão nos grupos do WhatsApp, vocês recebem a notificação com os temas pra vocês acompanharem tudo e vocês irem em busca do crescimento profissional, porque o objetivo aqui é isso, a gente crescer profissionalmente. Anteriormente, eu tinha começado pelo meu perfil de atendimento e voltei pra cá, porque às vezes eu fico perdida e tá tudo certo. Agora, quando a gente fala de horário de atendimento pra gente ganhar mais na área de extensão de cílios, a gente tá falando sobre exatamente a gente ter um atendimento de qualidade, tempo de qualidade e ao mesmo tempo não ficar sobrecarregada. Porque quando eu vejo hoje em dia profissional querendo atender 10 clientes no dia para ganhar bem, fazendo um procedimento em 1 hora para ganhar bem, elas estão completamente enganadas. Elas estão enganadas por qual motivo? Elas estão enganadas pelo fato de que elas estão se sobrecarregando, se desgastando, às vezes não entregando um procedimento com qualidade para simplesmente ganhar dinheiro de qualquer jeito. E quando a gente tem, por exemplo, uma técnica diferenciada, um procedimento diferenciado, um atendimento diferenciado, eu não tô falando de cafezinho, tá? Um atendimento diferenciado com as clientes, os resultados são outros. Os resultados são, assim, completamente extremos. Você pode programar a sua agenda para você atender em alguns dias específicos, mas tem alguns períodos que fazem você ganhar mais? Tem. E ao mesmo tempo, nos períodos em que você não estiver atendendo, você vai estar investindo em você para você conseguir ter mais resultado. Quando eu falo isso, eu falo porque lá atrás, quando eu comecei, eu achava que eu tinha que atender de segunda a segunda para eu ganhar dinheiro. E eu descobria aos poucos que não era assim. E ao mesmo tempo, eu ficava desgastada, eu ficava cansada, mas eu estava construindo meu nome. E eu não me arrependo de nada que eu fiz. De jeito nenhum, porque fez eu conquistar o que eu conquisto hoje. Entendeu? Então, no momento em que isso acontecia lá atrás, eu já analisava, meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Como que eu vou dar conta de cuidar da minha casa? Como que eu vou dar conta de cuidar de mim? Por quê? O meu objetivo quando eu comecei na extensão de cílios era eu ter mais tempo de qualidade pra mim. Eu antes trabalhava em feira, em evento, era de domingo a domingo, literalmente, e isso me desgastava extremamente. E aos poucos, ao longo dos atendimentos, eu fui percebendo que eu ter um atendimento com calma, com cuidado, as clientes gostavam mais. Então, assim, elas prezavam por esse atendimento. E eu vejo isso hoje quando eu tô trabalhando no meu perfil de atendimentos, porque faz 2 meses e meio, 3, que eu montei um perfil paralelo a esse, só para agendamento. Por conta, primeiro, da linguagem de comunicação e segundo também porque eu tava ficando enlouquecida. Tinha cliente que achava que eu já não tava mais atendendo e ao mesmo tempo as pessoas não me descobriam, porque o perfil aqui ficou voltado só para curso. E quando eu montei o outro perfil, eu elaborei uma estratégia. Como que eu elaborei essa estratégia? Eu determinei os meus horários, que nem hoje eu atendo de quarta a sábado. Só que eu não atendo o período integral. Eu atendo períodos estratégicos, como assim, ó, por exemplo, de quarto eu atendo no período da tarde, de quinta no período da tarde, sexta manhã e tarde e no sábado de manhã. Mas o que faz eu ganhar mais com isso? Primeiro, eu compreendi que eu tinha que organizar a minha casa. O que é organizar a minha casa? Eu preparar conteúdo de qualidade, eu apresentar os resultados, eu falar sobre os resultados para elas terem o desejo de ter um atendimento comigo. E desde o começo eu fui fazendo isso quando era nesse perfil. Então eu fui me valorizando como profissional. Como assim? No começo eu fiz muitos modelos para exatamente eu criar um portfólio de divulgação e eu montar a minha estrutura de atendimento. Ao mesmo tempo eu fui sentindo quais eram as dúvidas das clientes no dia a dia. E eu falo uma coisa para vocês hoje. Se vocês têm um perfil e vocês atendem, vocês têm que conversar com o cliente. Não é querer ficar mostrando como faz a técnica tal, como usa o adesivo tal. Não, vocês estão falando com o cliente. É cliente que te dá retorno. Então, eu pegava assim, ó, um bloquinho
eu ia anotando todas as dúvidas que os clientes tinham no dia a dia. Dúvida: retenção, durabilidade, cuidado, técnica, diferencial da técnica e por diante. E dentro do perfil, eu sempre falei sobre isso, eu sempre apresentei o diferencial nisso. E o que acontecia? Gerava desejo nelas. E às vezes gerava desejo nelas, às vezes gera desejo nelas e elas chegam até mim assim: gostei da forma como você apresenta, gostei da forma como você divulga o seu trabalho. Eu não vi isso em outros lugares, eu tinha dúvida quanto a esse procedimento, eu quero pegar e agendar com você. Esse cuidado já faz muita diferença. Tem outra estratégia por trás? Tem, mas isso eu ensino dentro do curso para as meninas e até tô testando essa estratégia nova e tá dando muito certo. Mas eu sempre me preocupei em falar a respeito do meu procedimento. E isso faz com que ele tenha mais valor agregado. O que é isso? Ele vale mais. E elas não se importam em pagar mais, porque elas se sentem seguras. Recebi, hoje de manhã mesmo, chegou uma mensagem de uma cliente. Ela já havia tido atendimento dentro do estúdio há muito tempo atrás, com outros profissionais que trabalharam comigo. E ela entrou em contato novamente comigo. Falou: Lara, eu gostei desse procedimento que você está apresentando, que nem hoje em dia, eu bato mais em cima dos procedimentos de clássico. E eu apresento para elas, eu apresento o Classic Lash, o Classic Clean, o Classic Suave e o Classic Natural. Tem o Clássico Ultra também, mas eu falo mais sobre esses procedimentos. E quando eu falo, cada dia eu falo de um procedimento, para vocês terem ideia. Quando eu falo disso, ela fala assim: gostei desse procedimento que você apresentou. Eu tô desejando isso, eu não tô encontrando em nenhum lugar. Aí eu pego, entro em contato com ela e eu não mando só mensagem por escrito. Não, eu mando a mensagem por escrito e eu respondo por áudio. Eu tiro a dúvida dela, eu explico como é o procedimento e ela logo em seguida ela fala assim: marca pra mim. E eu falo: vou passar as informações sobre o valor. Não, mas pode marcar. Aí eu mando a informação de valor e tá tudo certo. Com isso, o meu atendimento já é diferenciado. É diferente quando a pessoa só entra em contato e manda assim: preço. Quero saber o valor do preço. Isso a gente também consegue entender da cliente. Mas por eu ter esse dinamismo de divulgação, de falar, de explicar, de apresentar, elas não mandam só escrito preço. Por quê? Elas veem que eu tô ali, é o atendimento humanizado, e isso muda. Com isso eu consigo fazer no dia 2 atendimentos ou 1 ganhando bem. Ah, Lara, mas eu não consigo escalar preço do dia pra noite. Mas nem eu consegui. Eu fui escalando preço com o tempo. Mas o que tinha diferencial no meu resultado era exatamente passar essas informações. Ah, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de falar, eu não gosto de me expor. Não precisa, tem dia que eu não apareço, que eu não me exponho, que eu não falo nada. O meu perfil de atendimento é o Estúdio Lara Matos Lash Academy. Lá eu comunico com elas diferente do que eu comunico aqui. Ontem foi um dia que eu não apareci, mas o que eu fiz? Eu coloquei fotos de procedimento, eu respondi caixinhas de pergunta e ao mesmo tempo eu coloquei o que eu tinha de horário disponível na semana, que eu preciso até atualizar, porque tem um que fechou. Só tenho mais um horário disponível na semana e eu consigo pegar e colocar esses horários de forma estratégica segundo o meu cotidiano. Ah, Lara, mas eu preciso só atender. A sua venda não é só atendimento. A sua venda é a divulgação. A sua venda é a informação. Para pensar, eu tava pensando hoje... Ai, ficou ali na outra mesa. Hoje é dia de feira no supermercado. Eu tava com uma folhinha, sabe aquelas folhinhas informativas? Eu tava aqui. O que eu fiz ontem? Eu passei no supermercado, porque toda terça e quarta-feira é dia de oferta no supermercado. Eles fazem aquele jornalzinho de informações com os valores. Eu passei lá, eles me deram. Eu tava até lendo aqui, não sei onde foi parar, tava aqui na minha mão. E eu troco essa informação com a minha mãe. Agora, se eles não tivessem no jornalzinho, eu saberia quais são as ofertas? Eu não saberia. Se eles não divulgassem pelo Instagram, eu ia saber quais eram as ofertas? Eu não saberia. No momento em que eu sei que tem essa informação, eu não preciso ir até o lugar para saber quais são os valores e eu posso transmitir isso para outra pessoa. Então, por exemplo, toda terça e quarta-feira eu entro no Instagram ou consigo passar no supermercado, eu pego a informação, eu visualizo tudo que tem nos 3 supermercados da cidade e eu transmito para minha mãe. E isso é uma comunicação, isso é o marketing não verbal. Por quê? Eles criaram um material. Eu peguei esse material, acessei, eu gostei, passei. Quando você divulga o seu trabalho no Instagram, é a mesma coisa. E tem um detalhe,
Vou falar pra vocês agora, me veio agora na cabeça. Quando vocês estão vendo propaganda na televisão, vocês veem o rosto do narrador? Vocês não veem. Vocês só veem ele falando a respeito da oferta. Vocês só veem ele falando a respeito do produto. A propaganda da Coca-Cola. A propaganda da Coca-Cola aparece a imagem da Coca-Cola e alguém falando sobre a Coca-Cola, apresentando sobre a Coca-Cola, sobre um diferencial que a Coca-Cola tem, e isso gera o desejo. No momento em que gera o desejo, gera a vontade de consumir. Agora, quanto aos horários, eles serem estratégicos, eles serem, por exemplo, em alguns dias específicos no período da manhã e alguns dias no período da tarde, você também tá pegando e fazendo o seu horário ser valorizado. Por quê? Você não tá se desgastando, ficando parado o dia inteiro esperando uma cliente. Você não está se desgastando, ficando frustrada porque não tem cliente naquele momento. Essa semana eu vou atender quarta, quinta e sexta de manhã. Ah, Lara, mas você falou que não atende quarta e quinta de manhã. Mas a minha agenda sentiu necessidade. No momento em que sentiu necessidade, eu tenho essa disponibilidade, eu vou realizar atendimento. Por que eu não vou realizar atendimento? O que gera o desejo nas minhas clientes delas chegarem até mim é exatamente a divulgação que eu faço. A divulgação que eu faço apresentando foto do produto, falando sobre o procedimento, quebrando as objeções. O que é objeção? Dúvida sobre cuidado, quanto tempo dura, qual é a manutenção, como funciona a manutenção e aí por diante. Então isso elas vão vendo que eu sou uma profissional extremamente segura e consciente do que eu faço. Que nem... Tem gente que fala, nossa, você fala super bem no Instagram, você grava live, não sei o quê. Nem sempre foi assim, gente. Quem não me conhece no dia a dia não sabe que eu sou tímida. Eu sou extremamente tímida. Aqui foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos, porque não gosto do meu nariz. Entre outras coisas, e todo mundo tem alguma objeção em questão da imagem. Eu uso filtro por causa das marquinhas, tá? Mas vocês dificilmente vão ver eu sem aparecer aqui, porque eu entendi que o jogo do Instagram é outra coisa, é a minha vitrine. Então é meu maior canal de comunicação. Eu fiquei um tempo sem falar sobre atendimento e isso eu sentia falta. Eu sentia falta das clientes me descobrirem. Por mais que eu tenha clientes que já estão comigo há muito tempo, eu sentia falta das clientes me descobrirem. Foi daí que eu falei, vou começar a trabalhar a divulgação. E a divulgação eu faço exatamente dessa forma. Eu quero até começar a aparecer em live falando sobre atendimento. Isso eu nunca fiz, eu só falo a respeito de ensinar vocês em live. Mas se eu fosse fazer live falando sobre o meu procedimento, eu pegaria um dia da semana, em uma semana sim, na outra semana tudo, e falaria sobre um procedimento. Em outra semana eu falaria sobre cuidado. Em outra semana eu falaria sobre só escovar os cílios. E aí por diante. Por quê? A minha dúvida pode ser igual, por exemplo, a da Cibele, pode ser igual a da Silvana, pode ser igual a da Luciana. E no momento em que eu pego, eu falo sobre essa minha dúvida, eu falo sobre essa minha objeção, eu tô alcançando elas. Por quê? A gente hoje em dia não tem a necessidade de ficar com a porta aberta o tempo todo. Nossa porta aberta é aqui, ó. É aqui, que nem... Tô trabalhando de casa hoje, meu estúdio lá tá com a porta fechada, eu tenho 2 mega cadeados na porta, tá? Aí eu vou ter um compromisso no período da tarde, mas eu não vou deixar fechado, eu vou só passar lá pra tirar o cadeado. Mas no mais aqui, ó, eu tô online. Também tem um detalhe. Olha a garganta. Você pode pegar... existe um aplicativo que chama Business Suite, que ele é uma ligação do Facebook com a página do Instagram. No momento em que você acessa esse tipo de aplicativo, você também consegue programar seus stories. Eu não programo aqui. Aqui eu faço tudo na unha mesmo. Tudo com o meu dedo. Mas você também consegue programar isso. Vocês podem pegar e tá pesquisando. Anota isso para depois vocês pesquisarem. Por quê? Você não tem que ficar presa a ficar sentada atrás da agenda esperando acontecer. Você não tem que ficar presa a ficar sentada atrás do WhatsApp esperando acontecer. O que você precisa é movimentar. Existe uma frase que um dos meus mentores fala assim, Lara, tem poder quem age. O que você tá fazendo para agir? Fala, eu tô em movimento. Então é isso que importa, não pode parar. Por que não pode parar? A gente tem dia bom, a gente tem dia ruim. Ontem eu ia aparecer, pra vocês terem ideia, aparecer pra falar com vocês aqui no final do dia. Só que aconteceu uma situação super péssima comigo, que eu falei, gente, eu não consigo aparecer. O que eu fiz? Eu vim e eu postei uma foto só de movimentação, eu fico olhando no Pinterest, tudo, movimentação. E o mesmo vocês podem fazer com o procedimento. Ao invés de vocês só ficarem pensando o que fazer e não postarem nada no history, nem nada, vocês têm que fazer alguma coisa. Pega, nem que seja pra vocês pegarem, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é uma escovinha. Tira uma foto da escovinha num fundo branco, que seja, o que quer que seja. Pega, coloca, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar
Vocês vão colocar a foto, beleza. Aí vocês vão lá onde tem a caneta de risquinho, vocês vão pegar onde seria a caneta de neon. Tô ensinando vocês a fazerem uma coisa. Vocês vão tocar na tela e ela vai preencher da cor que tá lá selecionada. Vocês vão escrever cuidados com as suas extensões. Isso já tá mostrando para a cliente inconscientemente, sem ela perceber, que você tem o cuidado de ensinar ela quanto a cuidado. Agora, quais horários que podem fazer seu atendimento valer mais? Eu sempre pego e vejo assim. Como que é a rotina das minhas clientes? Com o que elas trabalham? Qual é a rotina de trabalho delas? Ah, elas trabalham, tem horário de almoço do X a X. Aqui o pessoal tem 2 horas de almoço. Eu acho isso um luxo. X a X, geralmente eu programava o horário das 11 horas, que era o horário que elas saíam para almoço, até o horário que acabava, porque delas conseguiam retornar. No final do dia costuma sair às 5, 5 e meia, então eu programava o horário às 5 horas e às 8 horas. Você consegue atender um público diferenciado. Se as suas clientes no dia a dia, elas têm os horários úteis disponíveis, você vai pegar e vai programar qual horário útil, qual período é mais rentável para você, sem que você se esgote. Você vai programar na sua agenda e deixa horário fixo. Não pode ter muito horário malhável, porque também você se confunde, entendeu? Eu deixo horário das 2 da tarde, das 5 da tarde, quando é no período da tarde. Sempre programo dessa forma. Ah, Lara, mas se eu quiser atender, então, no sábado e domingo, eu não vou ter cliente? Você vai ter. E você vai ter cliente que ela não vai encontrar nenhuma outra profissional que realize atendimento, principalmente de domingo. Por quê? Às vezes ela é uma cliente que ela trabalha das 8 às 6 ou 8 da noite, ou se ela sai às 6 do trabalho, ela tem que ir para casa, cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Se você tem a disponibilidade para atender no período da tarde do sábado, ou no domingo, no período da manhã, uma cliente no período da manhã, uma cliente no período da tarde, você consegue até cobrar mais. Por quê? Você tá tendo um atendimento que ninguém tem. E no momento em que ela descobre que você atende nesses dias específicos, ela vai indicar para as outras pessoas. Ah, Lara, mas o meu tempo em família. Você vai organizar como que você quer fazer isso. Eu, às vezes, atendo um domingo por mês, entendeu? E de sábado eu atendo um sábado no período da tarde, outro não, e um sábado no período da tarde, outro não. Consigo cliente diferente? Consigo. Consigo clientes completamente que fogem da rotina delas, que elas às vezes não conseguiam profissional e elas chegam até mim. Elas não chegam até mim somente apenas por conta do horário, tá? O horário é um dos benefícios. Elas chegam até mim também por conta do diferencial do procedimento e da minha comunicação. E até esses dias, eu estudando, eu fui para um evento 2 semanas atrás de um congresso de empreendedoras aqui perto. Muito se falou sobre a segurança que você tem sobre o que você executa. Quando você tem segurança com o que você executa, você vai falar com muito mais certeza, você vai apresentar com muito mais segurança, você vai vender muito mais fácil, às vezes sem até perceber. E isso eu sinto quando eu tô voltando a mexer agora no perfil de atendimento. Eu não faço nada de outro mundo, eu só estou apresentando o que eu faço no dia a dia. Não fico pensando nas coisas mais mirabolantes do mundo. Não, eu estou apresentando as fotos dos procedimentos, eu estou falando sobre os cuidados do procedimento e os diferenciais do procedimento. Com isso, meu jogo muda completamente diante de todo mundo que está em volta de mim. Então lembra, ó, primeira ação, você precisa apresentar o que você faz. Você vai quebrar as objeções, essa é a segunda ação. Terceira ação, você vai organizar a sua agenda de atendimento segundo as suas disponibilidades e as coisas as quais você precisa fazer no dia a dia para você não ficar sentindo, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Não, você vai organizar. Organizar. O que você precisa fazer no dia a dia? Quanto tempo você precisa no dia a dia? Porque quando a gente escolhe a profissão de extensão de cílios, a gente quer ter mais tempo pra gente. Então, você pode escolher um período sim, outro não. Você pode determinar quantos clientes você vai atender no período e quantos você vai atender no outro. Porque se você só ficar presa a algum modelo específico de atendimento, diante do que os outros estão falando para você fazer, você vai se sentir pressionada e ao mesmo tempo emocionalmente esgotada. E a gente se sente desse jeito. Eu, quando falavam que eu tinha que estar com a porta aberta 24 horas por dia, eu ficava desesperada. No momento em que eu descobri que eu não precisava estar com a porta aberta 24 horas por dia, eu comecei a ficar mais tranquila. E é isso que vocês vão fazer. Então, apresentar o produto, quebrar a objeção, divulgar o tempo todo, mesmo sem aparecer, não existe a necessidade. Lembra a propaganda da Coca-Cola, o locutor não aparece, o locutor só fala. Mesma coisa em todas as outras profissões. Vocês já viram que aqui no Instagram, eu não sei se é no Instagram ou no TikTok,
que tem uma forma que você grava o áudio e sai como se tivesse alguém fazendo locução. Você pode fazer isso também. Porque a gente pode postar, gravar o áudio e tudo mais. É descobrir como fazer. Você determinando dias específicos de atendimento, entendeu? Ah, mas eu tenho que estar disponível todos os dias. Fica a seu critério, eu não fico. E eu falo, ó, atendimento é de quarta a sábado. Demorei pra aceitar fazer isso. Estou falando pra vocês porque dá certo. Meu atendimento é de quarta a sábado. Ah, Lara, mas se eu tenho disponibilidade pra atender na segunda e na terça, se tem alguém, atenda. Mas no momento que você mostra essa limitação, as pessoas vão falar, eu vou me programar logo, porque às vezes ela pode ficar sem horário. Porque para pensar, todas as outras profissionais atendem segunda a sábado. Se eu atendo de quarta a sábado, minha agenda é mais limitada, certo? Consequentemente, ela passa a ser o quê? Mais desejada, mais disputada. E isso é errado? Não. Eu tô fazendo diante do que eu posso estar realizando e diante da forma como eu valorizo o meu trabalho. Com isso, tenho cliente full time. Ah, Lara, você não atende, então, de segunda e terça também? Atendo às vezes. Semana que vem eu vou atender na segunda. Então, assim, você apresentar tudo isso, ela vai se sentir mais segura com você. E você não precisa ter medo. A gente, às vezes, tem medo, não é nem da gente, é do que os outros vão pensar. Só que nem, você tá fazendo coisa errada? Não. Que nem eu tô aqui. Tô fazendo alguma coisa errada? Não. Tô falando pra vocês uma coisa que dá certo, que vocês podem fazer no dia a dia pra transformar a vida de vocês. Entendeu? Se vocês quiserem, pode deixar a pergunta aqui que eu respondo, tá? E se alguém quiser depois entrar ao vivo comigo também. Então, assim, se eu não tivesse segurança em saber que isso dá certo, em saber que as minhas alunas fazem, elas conseguem, eu ia falar pra vocês? Não. Então eu falo com certeza, porque eu sei que dá certo. O atendimento de domingo também, que nem eu falei, você pode fazer um preço um pouco diferenciado? Pode e deve. Por quê? Você está deixando de estar com sua família, você está deixando de ter o seu momento de lazer com os seus amigos, você está deixando de poder sentar e ver um filme. Você pode sentar e ver um filme outro dia, gente. Mas você vai estar ganhando, você vai estar trabalhando, você vai estar sendo comentada. Quando eu comecei esse perfil novo de atendimento, eu resolvi chamar a atenção. Esse chamar a atenção, eu vou ensinar até dentro do método Ultraleste, porque no começo em que eu comecei a fazer isso, eu falei, não quero chamar a atenção de todo mundo. Aí eu parei e falei assim, tem até um livro, eu tô aqui cheia de livro do meu lado, mas não é nesse livro. É o Como Fazer Amiga e Influenciar Pessoas. Tem lá um momento que fala assim, chame a atenção das pessoas, deixe elas falarem de você. E eu falei assim, não quero chamar a atenção de todo mundo. Eu falei, mas por que eu não quero chamar a atenção de todo mundo? Eu quero que as pessoas falem mesmo de mim. Eu quero que as pessoas realmente comentem sobre o meu trabalho. Eu quero que realmente elas percebam que eu ainda tô atendendo, porque elas estavam achando que eu não tava mais atendendo. Comecei a chamar atenção, a chamar atenção, a chamar atenção. Gente, o negócio vai expandindo de uma forma tão maravilhosa que não dá pra mencionar. Por quê? Porque eu sei que elas não têm o que falar de forma negativa a respeito dos meus atendimentos. Então, peguei e comecei a divulgar. Divulgar e fazer isso. Lara, mas então se eu quiser atender no primeiro horário da manhã, se isso for conveniente para você e está dentro da sua rotina, atenda. Mas entenda que você não precisa se sobrecarregar. Quando eu falo que vocês podem ganhar de 3 a 10 mil reais trabalhando apenas 3 horas por dia, eu tô falando exatamente de vocês focarem no que ninguém faz. Por que eu tô chamando muita atenção e tô fazendo muito barulho? Porque eu estou batendo em cima de divulgar o clássico fio a fio que ninguém em volta de mim tá divulgando da forma que eu divulgo. Ninguém em forma de mim executa da forma como executo. E eu não deixo de apresentar. Ah, mas não fica uma informação muito chata? Não, anota o que eu vou te falar. Se você fala por 15 dias consecutivos a respeito de um produto, ou seja, um procedimento, você pode ter certeza que vai ter gente que vai chegar até você desejando esse procedimento. Você pode ter certeza que vai ter gente que vai chegar até você desejando esse produto. E isso, às vezes, antes dos 15 dias. E por que 15 dias? Porque 15 dias a pessoa está absorvendo, ela está se acostumando, ela está entendendo o que é aquilo, ela está desejando aquilo, ela pode te perguntar nesse meio tempo a respeito sobre esse produto, e aí vai chegar uma hora que ela vai falar assim, eu quero. É sobre isso, é sobre chamada de decisão. A gente decide adquirir uma coisa de uma hora para outra? De jeito nenhum. Vou contar uma história. Eu tenho gostado muito de ler nos últimos anos. Eu participei há pouco tempo, fui assistir a gravação do podcast do Jota com o Thiago Brunet. E eu já gostava do Thiago Brunet. E eu queria comprar um livro dele. Só pra vocês verem como é que a coisa acontece. Era esse livro aqui, ó, que eu queria comprar. Princípios Milenares. Que ele tinha até falado em um outro podcast que ele ia escrever. E eu esqueci aquilo.
No momento em que eu fui participar do evento, eu cheguei lá, tinha todos os livros do Thiago Brunet expostos e todos do Joel. Aí eu peguei, eu olhei e falei, cara, por que eu me esqueci de comprar esse livro? Vou comprar agora. Eu só não comprei no evento, eu comprei online. E eu poderia ter ficado sem comprar? Poderia. Se eu não tivesse visto ele, se eu não tivesse escutado ele falar, porque de certa forma ele deu uma breve introdução sobre o que era o livro e aquilo, falei, opa, é isso que eu tô precisando ler. Eu quis comprar. Agora, quando você fala de um produto, quando você tá divulgando o produto, quando você apresenta o produto rotineiramente, todos os dias, isso gera desejo. Quando alguém vira e fala assim, ai, eu não tô conseguindo cliente, ai, não consigo atrair cliente, ai, eu não consigo. Tá divulgando? Não tá divulgando. Tá falando? Não tá falando. Tá apresentando? Não. Então não vai conseguir. É sobre isso. É sobre vocês compreenderem que a comunicação é que vai atrair a cliente a desejar o seu produto. E no momento em que você apresenta, você vai vender. E você, não importa o preço que você tenha, se você gerou curiosidade, se você gerou desejo, você vai vender. É assim que funciona. A venda funciona dessa forma. E você tendo os horários estratégicos que são melhores para você, vai fazer um resultado completamente diferente das outras profissionais. Você não tem que ser escravo ao que os outros fazem. Gravei até um conteúdo esses dias, acho que saiu ontem, que aqui na minha cidade eu trabalho às vezes de segunda, eu não divulgo, mas trabalho às vezes de segunda, e quando eu comecei eu trabalhava de segunda e elas achavam um absurdo as profissionais que atuavam na área da beleza, porque segunda é um dia de folga, segunda é um dia que você tem que resolver suas coisas, e aí eu falava, gente, mas eu não quero fazer isso na segunda. Elas falaram assim, não, mas tem que ser. Eu falei, olha, eu tenho que fazer do meu jeito. E aos poucos eu fui entendendo que eu tinha que fazer do meu jeito. Então no momento em que eu mostrei como funcionavam os meus atendimentos, o que eu faço diferente e os horários em que eu atendo, eu vou ter cliente sempre desejando o meu trabalho. E o mesmo pode acontecer com vocês. O mesmo pode acontecer com vocês, o mesmo vai acontecer com vocês se vocês tiverem foco no que vocês estão fazendo. Ah, eu não sei como fazer. Entra no chat GPT e pede para ele, GPT, me ajuda, eu preciso fazer divulgação todos os dias, não gosto de aparecer nos stories, ou posso aparecer nos stories aleatoriamente, quero fazer o meu horário valer mais, eu posso atender do dia tal ao dia tal e aí por diante. Você vai falar para ele o que você pode fazer e você vai pedir ajuda para ele. Gente, o chat GPT é melhor que uma secretária, eu digo isso, porque tem a versão gratuita que você não precisa pagar nada, entendeu? E ele é melhor que uma secretária, ele ainda vai te falar o que você precisa fazer e o que você pode fazer. Então lembra, apresente seu trabalho com fotos, quebre as objeções que são as dúvidas, ao mesmo tempo apresente as suas disponibilidades, pode limitar as suas disponibilidades, porque o objetivo é trabalhar com extensão de cílios, é você também ter tempo para você. Tenha horários específicos, tenha oportunidade de atender no sábado de tarde, atenda. Tem oportunidade de atender no domingo? Atenda. Ai, não quero atender todo domingo. Você não é obrigada. Só você pegar determinante. Você vai conseguir cliente diferenciada para isso. Você pode até cobrar mais. Ah, Lara, quanto eu posso cobrar mais? Você pode cobrar mais de 10 a 20% do valor quando é nesses dias específicos. E se, por exemplo, a Lara, a cliente falou, nossa, mas é um preço diferente. É um preço diferente porque eu tô tendo essa disponibilidade para você em um dia que eu poderia estar com a minha família. Entendeu? E aí por diante. Vou contar uma história pra vocês, uma peculiaridade. Teve uma cliente, foi a minha cliente mais difícil que eu tive em todos os meus tempos de atendimento. Ela eu só conseguia realizar atendimento nela se não fosse horário útil. Teve um dia que eu cheguei a atender ela às 6 horas da manhã, tá? Pra nunca mais. Foi uma vez. Eu coloquei às 6 horas da manhã porque eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu percebo que você fica muito agitada no horário que um dia tá acontecendo. Eu falei assim, eu vou programar você para 6 horas da manhã para ver como que você fica o seu alerta. Gente, 6 horas da manhã, ela desligou de tudo, porque ela tinha uma agonia de ficar vendo o celular em todo tempo, e não dá. Beleza, atendi ela nesse dia. Na outra vez, que seria o retorno dela, eu atendi até as 9 horas da noite, e no outro dia, 6 horas da manhã, eu ia atendê-la. O meu relógio não tocou na hora, eu acordei, eu ia atrasar de certa forma 6 horas para chegar. Eu mandei mensagem para ela, falei, ó, eu vou atrasar uns 5, 10 minutos, mas eu chego. Na hora que eu estava saindo de casa, eu falei, estou chegando. E assim, é menos de 5 minutos até o meu local de trabalho aqui, só pra vocês terem uma ideia. Ela virou e falou assim, não, eu não quero mais. Eu falei, então tá bom, não tem problema. Aí ela pegou,
queria marcar outros dias, eu não marquei, eu realmente dificultei o horário pra ela, porque ela não respeitou que eu fui atender ela num horário alternativo, cobrando o mesmo preço e aí por diante. Não marquei. Aí teve um dia que ela foi até a porta do meu estúdio. Por favor, eu quero fazer um procedimento com você. Você me atende de domingo? Eu falei, atendo. Ela falou, ai, ótimo, vamos marcar. Eu falei, é 20% a mais. Não, mas não tá certo. Eu falei, eu vou deixar de estar com meus sobrinhos, eu vou deixar, porque meus sobrinhos iam estar nesse final de semana que ela falou, eu vou deixar de estar com a minha família, eu vou deixar de estar com a minha mãe e desfrutar do meu momento de lazer. Se você quiser, eu te atendo, só que é 20% a mais do valor. Aí ela, não quero. Aí depois o que aconteceu? Ela me mandou mensagem, Lara, eu aceito. Só que aí eu já não queria, eu falei, não, gente, não dá. Era uma cliente difícil, tá? Ah, Lara, mas e no mais, no dia a dia? Gente, hoje eu não sinto essa necessidade de cobrar mais, mas vocês podem estar cobrando. Lembra disso que eu falei? Vocês vão estar abdicando de um dia específico, mas pode valer mais. E se eu não quiser cobrar o valor a mais? Não precisa. Cobre o valor normal, tá? Mas se valorizem, gente, porque vou usar a referência do morango do amor. Morango do amor leva 2h30 para fazer 10 morangos. O pessoal tá vendendo a 15, 20 reais. Por que tem gente que cobra 50 reais ou 100 reais um atendimento que leva uma média de 2 horas? Vocês têm que começar a se valorizar. Mas vocês podem elaborar os horários específicos para vocês atenderem? Pode. Lara, posso atender meio período? Pode. Lara, eu posso atender em outros períodos? Pode. Você pode fazer o que você quiser, você vai determinar. Faz que nem eu fiz. Eu peguei, eu coloquei a agenda na minha frente. Eu gosto daquela agenda que tem a semana em 2 folhas. Eu visualizei. O que eu preciso fazer no dia a dia? Ah, eu preciso fazer isso. Quais podem ser os meus horários de atendimentos para eu não ficar louca? Porque que nem o online me consome muito. Então eu deixei separado alguns dias para trabalhar com online. Ah, esse dia. Tá. Quais são os dias que os clientes mais costumam me procurar? O dia tal. O que eu posso fazer nesses dias? Aí eu programei a minha agenda. Não consegui fazer do dia pra noite, mas eu consegui programar em um mês, eu consegui alinhar a minha agenda diante das minhas clientes fixas e tudo mais, e elas todas concordaram, nenhuma criou objeção. E é assim que a maioria das profissionais fazem e vocês podem fazer. Então lembra, é ação, é movimento, é apresentação, é quebrar a dúvida, mostrar a sua disponibilidade. Assim você vai ser requisitada. Agora, se você não fizer nada disso que eu falei, você não vai ser desejado, seus procedimentos não vão ser desejados. E eu tô falando com experiência de causa, porque eu estou fazendo essa ação novamente no meu perfil novo de atendimento. Quem quiser me acompanhar lá, é Estúdio Lara Matos / Academy, que lá é voltado para atendimento. Então, minha comunicação aqui é uma, minha comunicação lá é outra. E eu consigo o resultado. Até mais do que eu imaginava, tá? Então, lembra, vocês precisam estar em movimento. Fixa essa palavra na cabeça. Movimento. Movimento gera resultado, movimento gera desejo, movimento gera visualização, movimento gera agendamento, que movimento gera dinheiro, certo? E é sobre isso. Na sexta-feira vai ter mais uma live Lash Class, tá? Vocês podem acompanhar as disponibilidades através do grupo do WhatsApp. Se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, manda aqui, depois escrito grupo ou por direct grupo, que eu vou mandar o link para vocês. Mas eu quero toda semana trazer temas diferenciados para vocês conseguirem resultados diferenciados. Se vocês não assistiram toda a live, volta e assiste, tá muito valiosa. Combinado? Então até sexta-feira eu espero vocês com um tema novo, certo? Beijos.